O PL, partido onde hoje está o Bolsonaro, tá rachando. A reação do Bolsonaro a um elogio que o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, fez ao Lula mostra que os ânimos estão bem agitados. É a informação que vai trazer pra gente a Sofia Labanca, mas antes, uma mensagem dos nossos patrocinadores. Esse plantão é um oferecimento da Fílmica, a melhor plataforma de streaming para filmes cults e independentes. Se você assinar com o cupom METEOROBR, leva 20% de desconto no plano anual. Sai só por R$ 96. O link está na descrição e no comentário pinado. Vai lá, gente. Super vale a pena. Filmica.com.br. Esse é o nosso recadinho. Agora vamos direto para o nosso plantão. Aê, Sofia! Então, mano, essa tá divertido, vou ter de falar, tá divertido. A gente tem que lembrar que fidelidade partidária não é exatamente o forte do Bolsonaro, né? O PL, Partido Liberal, onde ele tá hoje, é o nono partido do qual ele faz parte. Hum, E, inclusive, vale lembrar que o próprio cargo dele como presidente, ele começou a presidência com um partido e terminou com outro, né? Ele começou com o é verdade. PSL, Partido Social Liberal, e depois ficou um tempo sem partido e foi para o PL, Partido Liberal, que ele está hoje. E o PL, Ana, ele tem uma característica, ele é um partido centrão, né? É um daqueles partidos fisiológicos da nossa política, que meio que vai contra ou a favor do governo de acordo com seus próprios interesses. Não tem muito uma questão ideológica aí. Uhum. Inclusive, vale até lembrar que o Lula já teve um vice do PL. Pois é, Ah, é? o José Alencar, ele era do PL, Partido Liberal, mesmo partido Bolsonaro, e foi vice do Lula. Que coisa, hein? E daí acontece que o Valdemar, ele joga o jogo, né? O Hum. Valdemar é um presidente do partido e é o presidente do partido do Centrão. Então, é óbvio que quando ele vê vantagem para ele, para o partido dele se alinhar ao governo, inclusive ao governo Lula, ele vai fazer isso. E é o que ele está tentando fazer. Vamos ver uma entrevista que ele deu para uma rádio local lá de Mogi das Cruzes, o Diário, em dezembro, Gente, mas que só foi viralizar agora em janeiro. Vamos ver. vamos lá. Não, o Lula ou o Ah, o Bolsonaro? Lula não, não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Agora, presidente, o senhor conviveu com um, conviveu com outro. Convivi bem com eles também, por causa do Zé Alencar, que era vice-presidente. Quando eles resolveram convidar o Zé Alencar para vice-presidente, o Zé Alencar estava no PL. E aquilo foi muito bom para a gente. O Zé Alencar ajudou muito a gente. Nós fizemos parte do Hum. governo. E o Lula foi bem no governo também. E elegeu a Dilma depois, ué. Nós fizemos parte do governo. E o Zé Alencar que ajudou o Lula a ganhar aquela eleição. Agora, é completamente diferente o Lula do. Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Mas em que sentido? Primeiro que o Lula tem muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula, quando foi eleito presidente, ele foi eleito na quarta tentativa dele para a presidência da República, sendo que ele já tinha tido uma tentativa para governo do Estado também. O Bolsonaro não. Só É. faltou terminar com o Bolsonaro, não. Ele é um oportunista, mas não chegou aí, né? Mas tava. Não, mas bateu na trave. Bateu na Tava. trave. E daí o que que acontece? Isso aí, como eu falei, foi em dezembro de 2023. Uhum. Como era uma rádio local, passou meio que despercebido, mas em janeiro alguém pegou isso aí, jogou no Twitter e o negócio viralizou. Viralizou.
Obviamente que os bolsonaristas ficaram possessos, né? Não tinham como não ficar. Ontem, dia 15 de janeiro, viralizou um vídeo do Bolsonaro comentando essa entrevista. Vamos Vamos ver? lá? Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problemas tem. Semana tem um problema sério, não vou falar com quem. Se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Não vem. Sempre isso. Não consegue nem ir na praia, ele fecha a praia, né? Pra ele. Então, uma fala absurda e que vai implodir o partido. O Bolsonaro não chega a citar o Valdemar, né? Mas, assim, é óbvio. A gente viu um vídeo, viu o outro, é óbvio a que ele está se referindo. Aham, ele fala até, cita a mesma frase, né? A mesma Enfim, frase, né? exatamente. E daí, Ana, esse vídeo aí do Bolsonaro que surgiu ontem, ele tem sido encarado por boa parte da imprensa como uma exposição de um racha que já vem se formando faz algum tempo dentro das alas do PL. Por quê? O PL, ele está basicamente um partido, né? Um partido em duas partes. O PL raiz, que é aquele PL que existia antes dos bolsonaristas chegarem, que é centrão, que é um partido fisiológico, etc., e que está querendo se aproximar do governo Lula para conseguir vantagens, conseguir emendas, conseguir cargos. A gente sabe como funciona o partido fisiológico. E o PL bolsonarista, que é o partido radical de extrema-direita, que nunca vai aceitar isso. Tanto é, Ana, que a questão vai além de só essa fala do Valdemar. Eu vou pedir para você colocar aí na tela uma reportagem que saiu hoje de manhã na coluna do Paulo Capelli, lá no Metrópolis, que fala, né, as 3 queixas de Bolsonaro sobre Valdemar. E daí você vai ver que nenhuma das 3 queixas é sobre aquele vídeo ali, sobre essa entrevista. São outras queixas. Então vai contar aqui pra gente que uma delas é uma homenagem que integrantes da cúpula do partido no Ceará fizeram ao Flávio Dino. Então a deputada Marta Gonçalves, que é do PL, votou a favor da concessão da mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Ceará, Flávio Dino. A gente desce mais um pouco, vai ver outra reclamação com relação à escolha do candidato do PL para a Prefeitura de Guarulhos, que é um cara ex-MBL que pregou neutralidade no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E a terceira queixa é com relação ao marqueteiro o Duda Lima, que é o marqueteiro do partido, que, de acordo com o Bolsonaro, não está segurando o Valdemar. Ele deveria estar segurando o Valdemar para o Valdemar não ser tão governista. O marqueteiro deveria estar segurando o presidente do partido para ele não ser tão afeito ao governo Lula e não está segurando. São essas 3 queixas que o Bolsonaro está fazendo aí com relação ao Valdemar. Nota que não é sobre o vídeo, mas é sobre o mesmo problema, né? E aí é por isso que tá tendo essa interpretação aí, de que, olha, isso aí já é uma última gota d'água aí num balde que já vem enchendo há bastante tempo, né? É uma E daí, mãozinha Ana? que já está sendo soltada aí, né? Exato. E daí, Ana, eu só não consigo ver isso e não lembrar do que aconteceu em novembro de 2019, né? Que foi quando o Bolsonaro basicamente implodiu o PSL, o partido pelo qual ele se elegeu em 2018, né? Eu vou lembrar aqui um pouquinho dessa história porque, sério, eu acho a história do Bolsonaro implodindo o PSL uma história sensacional. E eu admito que eu gastei muito mais tempo do que deveria revendo essa história hoje de manhã. Porque realmente Obrigada. é muito boa essa história. Conta pra gente, porque eu não lembro disso. Conta. Então, o mês é novembro de 2019. A liderança do PSL na Câmara tá para um cara chamado Delegado Valdir. E a ala bolsonarista do PSL, liderada pelo Bolsonaro, tentou dar um golpe
para derrubar ele da liderança do partido e colocar o Eduardo Bolsonaro no lugar dele. Vamos lá para o Jornal Nacional em novembro de 2019. Opa! De volta ao Congresso, o grupo tentou isolar a ala de Luciano Bivar, presidente do PSL, com a retirada do delegado Valdir da liderança do partido. Eles precisavam de 27 assinaturas para substituir Valdir por Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Os aliados de Bolsonaro chegaram a anunciar que tinham conseguido as assinaturas necessárias para a mudança. E Eduardo Bolsonaro chegou a falar no Salão Verde da Câmara como novo líder. Todos os temas como a embaixada ou viagem agora para a Ásia, esses são temas secundários. A gente está aqui para cuidar dos nossos eleitores. Mas o grupo ligado a Luciano Bivar reagiu com uma outra lista para manter Valdir no cargo. Os números não batiam. As duas listas juntas somavam 59 assinaturas, mas o PSL tem 53 deputados. Depois da conferência das assinaturas, a Câmara validou a lista dos deputados que apoiavam a permanência do delegado Valdir no cargo. A briga entre os dois grupos dentro do PSL foi exposta na semana passada, quando o presidente Bolsonaro disse que o presidente do partido, Luciano Bivar, estava queimado e pediu investigação das contas do partido. E daí, Ana, a história só piora. Porque daí o Bivar vai ser alvo de uma operação da Polícia Federal. O Valdir, alguém vai vazar um vídeo do Bolsonaro admitindo que interferiu na história das listas. Daí depois uma outra pessoa vai gravar o deputado Valdir, lá, delegado Valdir, dizendo que ia implodir o presidente Bolsonaro, dizendo que tinha um áudio que comprometia o Bolsonaro, áudio esse que eu estou esperando até hoje, diga-se de passagem. Daí, depois, quando vaza esse áudio, o delegado Valdir vai tentar botar panos quentes. Daí entra o Daniel Silveira admitindo que foi ele que gravou o delegado Valdir. Daí entra a Joyce Hasselmann perdendo o cargo que ela tinha dentro do partido porque ela teria assinado a lista favorável ao delegado Valdir. Sério, dá um vídeo só sobre isso, né? Essa história do PSL se implodindo por causa do Bolsonaro é sensacional. Enfim, de qualquer forma, voltando ao PL. Hoje de manhã, eu já vi vários nomes do PL dizendo que, olha, o que está acontecendo no PL não tem nada a ver com o que aconteceu com o PSL em 2019. Só para citar um dos nomes, o Sóstenes Cavalcante, um exemplo aí de um deputado que foi procurar a imprensa para dizer que o que está acontecendo agora não é o que aconteceu em 2019 com o PSL. O fato de que tem gente ligada ao PL dizendo que o que está acontecendo não é o que aconteceu no PSL, estando procurando a imprensa para dizer que não é, me faz crer que que está acontecendo com o PL o que aconteceu com o PSL em 2019. E que a gente vai ver o Valdemar se tornar no novo Bivar. Aham. Eu só torço para que seja tão saborosa quanto. Pegar fogo, Kengarau. Realmente, assim, eu ia te perguntar mesmo, Sofia. Me dá a impressão de que a gente está vendo aí um spoiler do futuro, né? Quando a gente vê essa história do PSL. E pelo que você me falou aí, eles mesmos já estão admitindo, assim, tentando já contrapor essa narrativa. E quando o próprio Bolsonaro diz, eu vou implodir o PL, ele já está aludindo a mesma história. Ele falou que o Valdemar vai implodir ele falou o que o PL. Valdemar... tá, entendi. Botar a culpa na vítima, nesse caso. Exato. Olha só o que Porque você me fez fazer. Exato, mas tem uma coisa que os bolsonaristas estão falando que eu sou obrigada a concordar um pouco com os bolsonaristas. Olha que maluquice, eu estou Sofia, você concordando tá com os bem? bolsonaristas. Que o PL, ele se tornou o principal partido, o partido com mais deputados na Câmara, graças aos bolsonaristas. Isso não tem como negar, sabe? Sim. E é isso que é o que acaba, que é o que foi aí a ruína do PSL, que está sendo a ruína do PL também. Que entra um grupo que não é o grupo original, digamos, do partido, que não é o grupo que segue a linha principal do partido, e esse grupo se torna mais forte do que o grupo que estava dominando antes. Então, se o Bolsonaro não tivesse a força que tem, ele não conseguiria ser uma ameaça a nenhum desses dois partidos. É justamente porque ele traz consigo
uma cambada de deputados e que esses deputados com eleitores extremamente radicais, que ele consegue fazer a pressão que ele faz. Sim. Vamos combinar também que essa relação, apesar, né, do Valdemar agora dizer, não, mas o Lula é muito melhor, o Bolsonaro, né, não, o Bolsonaro foi uma coisinha aí. Essa relação foi interessante para os dois ali, né, tanto para o PL, para o Valdemar e para o Bolsonaro também. Não é como se o Bolsonaro tivesse predado o PL, que não sabia o que estava fazendo, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro tentou fundar o próprio partido e não conseguiu? Ele não é muito bom de criar partido. Ele tentou fundar o Aliança Brasil e não conseguiu. Mas destruir, aparentemente, ele sabe muito bem. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, esperando, obviamente, que haja muita treta. É isso aí, Sofia? Isso aí. Vamos lá, se eu acertar o botão.